A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um assunto bastante interessante, eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente, amém? A pergunta é, será que aquele clamor feito por várias pessoas em um só propósito, será que aquele clamor chega aos ouvidos de Deus? Será que aquele jejum coletivo que todo mundo fez, será que vai chegar ao ouvido de Deus? Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos sem saber o que fazer, com um terror, algo terrível que aconteceu e nós não sabemos o que fazer, tem-se a ideia de fazer um clamor coletivo em pró de um só benefício, de uma só bênção, em pró de Deus derramar sua misericórdia sobre nós. Quando fazemos um jejum, temos também a ideia de que esse jejum Deus vai receber de bom grado e tudo ficará bem. Será que qualquer pessoa que clamar a Deus, Deus vai ouvir essa oração? Será que qualquer pessoa que faz um jejum, Deus vai receber esse jejum? Deus vai receber esse sacrifício? Se vamos ver Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Nós vemos que aquelas pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que não guardam aquela palavra de Deus no coração, ou seja, que não pratica a palavra de Deus, a oração dela é abominável aos ouvidos de Deus. Deus não ouve aquela oração devido àquela pessoa não está guardando a palavra de Deus, não está vivendo a palavra de Deus. Aquela pessoa está em desobediência à palavra de Deus, aquela pessoa está em pecado, porque pecado é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Quando Deus ensina algo que está na Bíblia e a pessoa não pratica, a pessoa não serve a Deus em espírito e em verdade e vai clamar a Deus, aquele clamor, ele não chega aos ouvidos de Deus. É isso que Provérbios está dizendo. Mas essa palavra não é só para ímpios que não servem a Deus. Também existem algumas pessoas na igreja que se diz ser de Deus, mas não são. Existem pessoas que estão em pecado, pessoas que não necessariamente está praticando um adultério, mas está praticando alguma idolatria. E idolatria não é só idolatrar deuses, mas sim também idolatrar qualquer coisa ou pessoa. Ou seja, a idolatria é quando a pessoa coloca um objeto ou até mesmo coloca deuses acima de Deus, ou coloca parentes acima de Deus, acima de Jesus. Essa pessoa está em idolatria. Será que uma pessoa em idolatria, a oração dela vai chegar para Deus? Não. A oração vai ser abominável aos ouvidos de Deus, porque aquela pessoa que está fazendo aquela oração, ela não está servindo a Deus, ela não está praticando a palavra de Deus. Ela não está em obediência a Deus. É isso que a Bíblia fala sobre pessoas que não servem a Deus. E muitas vezes as pessoas idolatram até mesmo parentes, colocam acima de Deus, pessoas que se dizem ser de Deus, pessoas que às vezes têm até igreja, às vezes vai para a igreja direto, mas tem essa idolatria, idolatra o dinheiro, coloca o dinheiro acima de Deus. Idolatra parente, seja filho, esposo ou esposa, sabendo que aquele esposo ou esposa está praticando algo que é errado perante a palavra de Deus, perante o evangelho de Deus, que Deus não se agrada daquilo e aquela pessoa não corrige com medo de magoar a pessoa. Aquela pessoa está idolatrando mais o marido ou a esposa do que Deus. Está colocando a esposa e o esposo acima de Deus, porque tem medo de falar a verdade para não magoá-lo. Ou até mesmo idolatra o filho, coloca o filho acima de Deus. Tem medo de ensinar a palavra de Deus, de repreender aquele filho para não magoá-lo, colocando então ele acima de Deus, porque o que Deus ensina que nós devemos fazer é que nós devemos ensinar a palavra dele, que nós devemos obedecer a ele. Então, muitas vezes, não é obrigado uma pessoa estar em adultério para estar pecando. Existem outros pecados. É porque muitas pessoas começam a pensar que o adultério, roubo, assassinato, só isso é pecado e as outras coisas não são. Mas tem muitas outras coisas que as pessoas praticam que é pecado e pensam que não são.
Então, há uma observação a se fazer, que nem todo mundo está apto para clamar a Deus e aquela oração chegar ao ouvido de Deus. Então, se nós formos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus aqui, ele diz que ele tem mais prazer, que Deus ele está querendo falar aqui para nós nessa palavra, é que ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Então, do que adianta uma pessoa fazer jejum se ela não está em obediência a Deus? Deus ele não vai receber aquele jejum. Não adianta uma pessoa praticar pecado, uma pessoa pode ser ímpio, ou até mesmo pessoas que se diz ser de Deus, está em pecado, está no erro, não está praticando a palavra de Deus, fazer um jejum, fazer um clamor, se sacrificar naquele jejum, quando na verdade aquele jejum não é de bom grado para Deus, Deus não vai receber aquele jejum, porque aquela pessoa está se sacrificando à toa, porque não está obedecendo a Deus. Então, para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. Se nós formos ver também em Jeremias, capítulo 14, que fala que Jeremias orou pelo povo em vão, porque aquele povo não se arrependia dos pecados. E no capítulo 15, Deus diz: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face e saiam. Então nós vemos aqui uma outra passagem na Bíblia, em que Jeremias era um homem de Deus, Moisés e Samuel, profeta, homem de Deus. E Deus ele disse que não ia ouvir a oração de Jeremias, e mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante dele, colocando aquele povo em oração, Deus não ia ouvir, porque aquele povo estava em pecado e aquele povo não tinha intenção nenhuma no seu coração de se arrepender. Então nós vamos ver aí também essa situação. Além de nós olharmos que as pessoas que tiverem em desobediência, se for clamar a Deus, Deus não vai ouvir a oração, porque a oração chega abominável aos ouvidos de Deus. Também, se uma pessoa for de Deus, como Moisés, Samuel, Jeremias, for orar por um povo, que também aquele povo não tem nenhuma intenção de se arrepender. Deus sonda os corações, Deus olha o coração daquela pessoa e vê que aquela pessoa não tem nenhuma intenção de se arrepender, que não se arrependeu verdadeiramente. Também aquela oração não chegará aos ouvidos de Deus, porque Deus, ele só vai trazer a sua misericórdia para aqueles que se arrependem, para aqueles que querem uma nova vida. Porque se nós formos olhar a história na Bíblia, nós vemos que tudo se baseia em desobediência, ou seja, tudo aquilo que desagrada a palavra de Deus é pecado. Qualquer pessoa que estiver em pecado, não querer se arrepender, aquela oração não chegará aos ouvidos de Deus. Se nós formos ver a história de Davi, nós vemos que Davi estava em adultério, mas Davi, quando orou a Deus, Davi ele estava realmente arrependido e Davi estava pedindo a Deus, orando e pedindo perdão a Deus. Ele estava arrependido, por isso Deus ele amenizou o castigo de Davi. Então é isso que nós devemos observar. Mesmo que aqui o povo que seja de Deus venha orar por um povo, que naquele povo, no coração daquele povo não há intenção de arrependimento, que aquele povo não quer se arrepender dos pecados, que naquele povo há trevas e não há luz, Deus não vai ouvir o clamor. Aquele jejum em prol daquele povo, Deus não vai receber aquele jejum. E muito menos também, se uma pessoa estiver em pecado, Deus também não vai ouvir o clamor daquela pessoa que está clamando em pecado, ou até mesmo fazendo um jejum em pecado. Deus não vai receber aquele jejum. Se nós formos vermos aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 7, onde Deus diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então o que Deus está falando aqui em Malaquias, no livro de Malaquias,
quando aquele povo estava oferecendo, quando os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício a Deus imundos, porque aqueles animais que estavam oferecendo a Deus estavam cegos, estavam deficientes, então aqueles animais estavam sendo sacrificados e oferecidos a Deus de forma errada, porque eram os animais que para eles não serviam para nada, então eles estavam servindo o pior para Deus e não estava dando o melhor para Deus. Então aquele sacrifício que eles estavam fazendo era um sacrifício imundo. Da mesma forma, nós vemos nos dias de hoje, pessoas que se dizem ser de Deus, oferecendo culto a Deus, oferecendo uma adoração a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, fazendo jejum a Deus, louvando a Deus, quando na verdade aquela pessoa não está obedecendo a Deus, não está servindo a Deus, verdadeiramente em espírito e em verdade, está com pecados ocultos, mas Deus, ele sabendo que aquela pessoa tem aqueles pecados ocultos, aquela oração não chega aos ouvidos de Deus. É como se fosse algo imundo, uma pessoa hipócrita, uma pessoa que está em pecado, fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus, muitas vezes trazendo o mundo, práticas mundanas para dentro da igreja, não obedecendo a sã doutrina, obedecendo a doutrina dos homens, mas não a sã doutrina que está na Bíblia, fazendo oração, se dizendo ser de Deus, fazendo jejum, nada disso vai chegar para Deus, porque Deus considera imundo, porque aquela pessoa está sendo hipócrita. Aquela pessoa está sendo um fariseu, então Deus, ele não se agrada. Então não são todas as orações que chegam ao ouvido de Deus, não são todas as pessoas que são alcançadas pela oração, devido à grande desobediência a Deus. Então, o que eu queria falar é que vem aí a observação. Quando uma pessoa for orar a Deus, for jejuar, for buscar a Deus, for fazer algum sacrifício a Deus, o melhor é obedecer a Deus do que se sacrificar. E se aquela pessoa realmente estiver em obediência a Deus, aí sim, aquele clamor, aquele jejum vai para Deus de bom grado. E se aquela pessoa que estiver orando por alguém, que dentro daquele alguém, no seu coração, não tem nenhuma intenção de arrependimento, também aquela oração não chega para Deus. Porque Deus, ele quer obediência, Deus, ele quer arrependimento dos pecados. Como é que vai para o céu as pessoas que estão em pecado? Deus, ele não se agrada disso. O objetivo de Deus é que todos nós possamos ir para o céu, morar com ele, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá enfermidade. Mas só pode entrar lá quem estiver em luz, só pode ir para o céu quem estiver em luz. Quem estiver em trevas, com pecados, com máculas, não irá para o céu. Então o que Deus, ele se agrada é a obediência. Então seria muito mais fácil que quando estiver havendo algo terrível, algum acontecimento que esteja amedrontando as pessoas, é muito mais fácil que se venha pregar. Eu, como profeta de Deus, você, ministro, outro profeta, que venha pregar o arrependimento e não clamor e não jejum, quando na verdade só se vai acontecer um milagre quando houver o arrependimento dos pecados. Que nós venhamos olhar para si mesmo e venhamos entender, venhamos analisar a nossa vida, venhamos analisar a nossa intimidade com Deus e vamos ver se temos algo que está a desejar para Deus, se nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho de Deus ou não. É isso que nós devemos fazer, essa reflexão e analisar a nossa vida, para que enfim, depois vendo que estamos em obediência a Deus, aí sim fazer um jejum, aí sim fazer um clamor. Se não estiver em obediência a Deus, pedir perdão pelos pecados. É isso que convém fazer. Pedir perdão pelos pecados e se arrepender verdadeiramente, porque pedir perdão pelos pecados da boca para fora também não vai funcionar. Porque Deus, ele sonda os corações e sabe se a pessoa está realmente arrependida ou não. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tirado a dúvida de muitas pessoas e que nós venhamos agora analisar e tomar realmente a decisão correta em momentos difíceis, em momentos tristes, em momentos que nós não sabemos o que fazer. Mas Deus, ele está conosco e o Espírito Santo de Deus é que está conosco, nos ensinando a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?